Chego e tal, oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa positiva. Alegrias de criança, né? Preenchendo espaço. Todas trabalhadas em Harvard. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Disrupt Talk Podcast. Por aqui vocês vão acompanhar Muita positividade, lifestyle, negócios, paixão por tudo que você faz. boas histórias. Eu acho que isso faz toda a diferença. Tem que ser apaixonado por tudo que a gente faz, né? Isso que eu acho que dá aquela energia boa, coragem. Elida, tô amando as pessoas comentando que assistiram o podcast, que gostaram de ver nós duas juntas, Eu essa amei também. química, essa energia, essa coisa pra cima, porque realmente eu sou uma pessoa positiva. Podem me chamar de poliana, não tem problema, mas eu acredito num mundo sempre assim, com as melhores energias, sabe? Com a fé acima de tudo. Sempre tudo vai dar certo. Positiva, né? E eu tenho essa alegria de criança, né? Todo lugar que eu chego e tal, oi, tudo bem? Não, a Aí a Elida gente é fala que eu sou grande, furacão. aí ela chega assim, ela chega já preenchendo o espaço com esse sorrisão. Ai. Gente, é tão bom poder viver em sintonia com o que há de mais belo no mundo, que é a criação divina. Nós somos seres criados por um ser superior que está acima de tudo, que criou o céu e a terra, as flores e tudo que há de mais lindo. Então, assim, eu me sinto uma privilegiada por estar viva. Eu sou Elida Tavares, eu sou empreendedora, né? Nos últimos 20 anos coordenei diversos projetos de comunicação e hoje eu tenho esse estúdio maravilhoso aqui dentro da agência Porto. E a Adlines? Bom, eu sou a Adlines Moreno, eu sou apresentadora de TV, também sou empresária, lojista de moda. Durante 20 anos trabalhei na TV A Crítica, no telejornalismo, diversos programas, apresentei o Magazine por 10 anos. Agora apresento um grande sucesso da TV A Crítica com a Endemol Shine Group, que é o The Box. Um reality de culinária para cozinheiros amadores e que eu tenho a maior paixão em fazer. Junto com a Zen Maison, que está fazendo 15 anos aqui no Veiralves, trazendo moda para as mulheres. E agora, Disrupt Talk, porque não dava para ficar sem fazer nada, né, Elida? A gente tem tempo sobrando. Tinha um tempo sobrando ali, vamos marcar um podcast semanal. Nós vamos falar sobre empatia. Empatia que eu acho que acabou sendo bastante usada essa palavra e caiu até um pouco no lugar comum. O que seria empatia, segundo o dicionário? Segundo o dicionário, eu vou até ler para vocês aqui, ó. Empatia é capacidade psicológica de sentir o que a outra pessoa sentiria, caso estivesse numa mesma situação ali vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos, emoções, pensando e procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. O termo mais comum visto aí na internet é literalmente se colocar no lugar. Do outro. E como turbinar os negócios, como transformar o seu negócio, conversar com o seu colaborador, ou dentro da sua família, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, de forma empática. Tem gente que já tem essa habilidade, né, de nascimento mesmo, né? É engraçado isso. Personalidade, mas a empatia, ela deve e precisa ser aprendida, Eu literalmente, né? acredito que é algo que se aprende. Se aprende. Se aprende Tecnicamente. pensando o que eu sentiria se eu passasse por essa situação. Aconteceu uma vez comigo que eu estava subindo a rua parar e uma pessoa saiu rapidamente e bateu no meu carro. E essa moça, ela saiu tão nervosa de dentro do carro e eu tentei acalmá-la e conversar com ela que não tinha acontecido nada comigo nem com ela, tinha sido um dano material. E ela disse: é porque eu acabei de sair do hospital, minha mãe está internada, eu estou tremendo muito, me desculpe. E começou a chorar, porque ela achou que eu fosse brigar com ela, que eu fosse dizer: olha, você bateu meu carro, e fosse ser grosseira. Enfim, o que que eu fiz? Sua mãe está precisando de alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque isso aqui é uma questão material. Amanhã você envia o meu carro e conserta e tá tudo bem. E ela me deu um abraço tão forte, falou: você não faz ideia. Eu saí do carro tremendo, achando que você fosse brigar comigo e a minha mãe tá internada. É porque eu sou melhor do que os outros, porque eu sou boazinha? Não. É porque eu aprendi que nos 3 primeiros minutos que você é tomado por alguma coisa nova, você sempre toma as piores decisões da sua vida. Se você for impactado por algo,
tenta sair daquela situação, olhar de fora, para tentar compreender antes de tomar uma decisão ruim. As piores decisões, elas são tomadas nos 3 primeiros minutos, quando você é tomado por forte impacto emocional. Todos os temas que a gente traz aqui, né, Adelines, o primeiro aprendizado é para nós. Nós. Nós estamos falando para nós mesmos que nós devemos praticar isso no dia a dia, né? E o mais importante também, né, ter essa vontade de sempre mudar e criar novos padrões, porque não tem como falar de negócio, de liderança, sem falar de empatia. Eu acho que pode ter um pilar ali de tudo, né? Mas o que a gente vai começar a falar agora é como você vai utilizar a empatia para você turbinar os seus negócios, para você turbinar a sua liderança. E você que não está no papel de líder nem de empreendedor, que você de repente trabalha, né, nessas empresas, é um funcionário. Imagina um vendedor sem empatia, leads, não dá certo, não. Não dá. Né? Então, todas as profissões precisam trabalhar isso. Médicos. Olha só, o médico, quando recebe o paciente, o médico já recebeu vários pacientes durante aquele dia, são várias histórias. Normalmente são histórias não tão agradáveis, a pessoa está indo porque está preocupada com alguma coisa em relação à saúde. E aí, às vezes, ele está super no piloto automático. Olha o piloto automático aí de novo. E aí, se ele não para dar uma espairecida, sai um pouquinho do consultório, vai beber uma água, um café, dá uma arejada na cabeça e volta. Porque, às vezes, uma audiência empática, um ouvido empático do médico muda tudo, né, em relação àquele atendimento. Então, assim, eu acho que quando a gente se sente no limite, tem que dar uma esparecida. Não dá para você atender 60 pacientes num dia. São muitos amigos médicos, eu sei como é, o quanto eles se doam ali para atender tanta gente em pouco tempo num dia só. E às vezes não tem nem tempo de dar essa pausa do cafezinho, mas é importante. É importante, né? Até porque o médico recebe pessoas já fragilizadas pela doença, né? E as pessoas vão ali realmente para receber. E muitas das vezes, a gente até falou isso no podcast, é uma palavra de conforto. Não é a palavra ali só de um médico, mas é do ser humano se conectando com outro ser humano. Mas eu vi que em Manaus tem surgido médicos assim. Você tem ido agora, né? Tenho ido em médicos de especialistas diferentes. E eu fiquei muito feliz de ter esse novo olhar. Porque antigamente você não via isso, né, Adlines, em alguns profissionais. Agora, médico, a gente também fala quem é político. Quem é político, Adelines, tem que ter empatia. Nossa, o quanto, hein, gente? Pensar assim, que esse eleitor me escolheu, votou em mim, acreditando, né, apostando todas as fichas de que eu ia poder ajudá-lo, que através dos impostos que eu pago, eu vou ser um veículo para ajudá-lo a resolver os problemas do seu bairro, né, da sua cidade, do seu estado. E o que nos parece é que, muito em época de eleição, a empatia vem com tudo. E depois a gente se sente muito sozinho. A gente se sente muito abandonado. E eu acho que é momento, com as redes sociais, de se mostrar um pouco mais, né? Existem já, eu acho que muitos bons exemplos surgindo, de como eles estão mostrando através das redes sociais o seu dia a dia. Né? Aqui como no podcast, aqui como você tem no Estúdio Inspiração, recebendo alguns políticos, é mostrar no dia a dia o que você está fazendo. E mostrar propósito. Você concorda que um político que chega numa eleição dessa, ele tem mentalidade, sim, de propósito, de estilo de vida, ele sabe, ele tem coisas para compartilhar de um modo geral. Então, ele passar isso para a audiência dele, eu estava conversando um dia desse, a gente com um político, eu falei assim, faz um teste, para de postar fotos na câmara. E fica posta só tua vida, tua agenda pessoal. Eu faço uma aposta com você, a sua audiência vai aumentar muito, as pessoas vão se conectar mais com você. Porque esse jeito sisudo de se comunicar ali na tribuna e discursar, não é o que as pessoas querem ver, elas querem ver o que? A outra pessoa, aquela pessoa que elas escolheram para Você votar. falou tudo. Quando eu vejo a imagem no jornal da tribuna, eu já quero mudar. Porque aquela imagem, ela está muito marcada na minha memória como algo de que, o pessoal tá lá e nem sempre faz tudo o que prometeu. Eu quero ver o político fazendo, eu quero ver o político dizendo, olha, eu tô aqui na rua tal, que eu fui chamado pela comunidade, eu tô ajudando nesse assunto, nós estamos ajudando aqui com a prefeitura a fechar esse buraco, ou com o governo do estado a trazer uma linha de crédito aqui para essa cidade, no interior. É isso que nós queremos ver, é a ação e a resolução dos problemas, né? Então, acho que as redes sociais, elas estão aí para isso, e quem está sabendo usar, está se dando muito bem. Tá se dando muito bem. Dia
vez eu me surpreendi num perfil que eu estava procurando. A gente vê muito isso, né? Para procurar formato. E era uma deputada. Não vou falar o nome, Adriane, são deputada, mas eu me surpreendi que a rede dela não tinha nada de perfil de deputada. Tipo assim, uns 12. Eu falei, nossa, esse é o novo marketing, é ser você. Ninguém vota por causa do cargo, a gente vota por causa das pessoas. A gente se associa, na verdade, às pessoas. E é um Uhum. desafio, assim, das marcas, né? Aqui a gente tem ajudado muito empreendedores. Você olha que vende só, aí só mostra o produto, Adriane. Imagina você só mostrando os vestidos, sem ninguém, né? Então isso não é Não dá. empatia. É, e a roupa vende muito melhor. Vocês, não sei se vocês sabem, mas assim, Adriane, conta pra quando gente essa estratégia, veste, vai. quando veste, você personifica, né? Aquela roupa tem cara, ela tem um corpo, ela tem um perfume, ela tem um jeito de ser, ela tem uma voz. E a roupa no cabide, ela é uma coisa inanimada. Ela não existe. Né? Ela é apenas uma roupa no cabide. Quando você veste, quando a Elida veste os blazers de couro dela e sai por aí, de onde é esse blazer, Elida? Por quê? Você reluz, você tem a vida dentro da roupa, né? Então isso faz toda a diferença. Agora, nós fizemos uma pesquisa e nós somos todas o quê? Trabalhadas em Trabalhadas em Harvard. Harvard, gente, eu passei a noite estudando, compartilhei com a Adlines aqui. Cadê o É, livro de Harvard? Vamos lá. É uma coleção de inteligência emocional da empatia, né? Que é da Harvard Business. Business Review. Isso. Né? E aí a Ellen Rice, a diretora do programa de empatia e ciência relacional. Gente, ela conduziu um estudo com médicos e nós falávamos de médicos ainda há pouco. E ela diz o seguinte, ela criou um programa onde eles aprenderam a focar uma interação de fora para dentro. E aí, ela mostra aqui, suspender o seu envolvimento para observar o que está acontecendo, lhe dá uma consciência atenta da interação, sem ser completamente reativo, exatamente o que nós estávamos falando. Sai da situação, olha de fora e pensa, o que eu faria nessa situação antes de tomar uma decisão precipitada? Como é que eu gostaria de ser tratado se eu tivesse ali, no lugar da pessoa que eu estou no momento de conflito? Porque quando a gente fala de empatia, Adlines, é muito diminuir conflitos. Porque se a gente não se colocar no outro, a gente vai ser o quê? Reativo o tempo todo, irritado o tempo todo, a gente vai ter comportamentos ruins. Porque se a gente seguir a nossa essência, e depois a gente vai falar, e a Da promessa da fisiologia, fisiologia, que a que gente tem quer tudo trazer a um ver. nutrólogo, gente, Quando você aqui, está né? com fome, você age de forma diferente. Quando você está com sono, tá tudo ali na tua base de sobrevivência. Isso, a psicologia, a neurociência, todas as ciências já comprovaram essa ligação, né, do nosso corpo, como o nosso corpo ele absorve as emoções e como ele se manifesta quando o nosso corpo está desregulado. É isso que você estava falando, a gente estava lendo mais cedo, né, que se você estiver irritado, chateado, com raiva, tem que fazer a seguinte análise, né? Ou você dormiu pouco, ou você o que, Adlines? Ou você comeu pouco, ou comeu mal, ou você está com pouco açúcar no sangue, isso te deixa irritado. Então, não é o motivo da irritação que você tem que lembrar, é o que você deixou de fazer no seu corpo que está causando essa irritabilidade Não excessiva. praticou exercício, não teve aquele seu momento de pausa. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos que é assim, na nossa essência, somos movidos à emoção. E a emoção, ela vai ser agressiva, violenta, mal educada, se você estiver com essa base de sobrevivência desregulada, que é o teu sono, que é a tua alimentação, que é a falta do exercício físico, né? O teu cortisol tá lá em cima. Pode prestar atenção, mulheres felizes, homens felizes praticam exercício físico. Praticam. A gente, hoje, que eu te falei, né? Eu fiquei até mais tarde hoje acordada e eu falei, eu não vou fazer como antes. Hoje eu tive uma atitude diferente. Antigamente, mesmo querendo assumir todos os compromissos, eu mantinha o horário de acordar e hoje eu falei, peraí, agora eu tenho consciência do sono. Então eu vou sim ficar um pouquinho mais em casa, dormir um pouquinho mais tarde, porque eu fui até altas horas da madrugada lendo, pesquisando, para eu conseguir ter um dia tranquilo. Afinal, eu acho que aí entra empatia. Ninguém que está nesse mundo, né, Adriles, tem culpa das coisas que acontecem com a Nem gente. você vai ter empatia com o outro e não vai ter consigo mesma? Por falar nisso, vamos lá na tríade da empatia. Anota aí essa tríade que vai te ajudar em muita coisa, viu? Para você se relacionar melhor com todo o seu mundo. Empatia cognitiva é a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa. Nossa, Então, a Elida torce por um time, eu torço por outro, tá? Elida, qual é o teu time?
O Manaus, Futebol é o não tem. Manaus. O meu é o Flamengo. Se ela fosse Vasco, nós teríamos aqui um embate no campo das ideias. E aí, o que que eu posso dizer? Que eu respeito muito as tuas preferências. Que para mim, você não é outra pessoa, não modifica em nada você torcer por outro time. Eu respeito isso e ponto. Né? A brincadeira existe, a gente troca figurinha, né, no WhatsApp, Zoa. mas não passa dali. Então, essa questão da habilidade de entender o ponto de vista do outro e quantas famílias se dissolveram por causa da política nos últimos anos. Nossa, é um saco, gente, esse negócio de polícia, essa briga. E foi muito, deu uma apaziguada agora, né? Mas se imagina, era brigas de família mesmo. É uma coisa que foi real, né, Coisas que Denis? percorreram meses, anos, e tem gente que não se fala até hoje, porque eu Pô, conheço pessoas que não se falam eu até também hoje, conheço. amigos ou É, familiares, sim, o que é muito triste, por causa de porque um. alguma coisa mudou, É, um ganhou, outro perdeu, alguma coisa mudou para você? Quer dizer, os resultados, claro, eles vão estar aí no nosso dia a dia, e aí eu acho que não muda nada para gente se ganhou ou se perdeu, porque a maioria foi quem acabou decidindo, claro, sempre, né? né? Então, Esse lance, relembrando aí, então, empatia cognitiva é a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa, mas assim, tem que entender mesmo, viu, gente? Vamos lá. Isso ajuda quem? Muitos líderes, né? Pessoas que estão no mesmo ambiente, né? Imagina os funcionários trabalhando ali que não conseguem entender o ponto de vista do outro, não vão se entender, vai virar uma torre de Babel, né? Então, isso é muito aplicado, assim, em grandes grupos. e normalmente as equipes elas precisam de pessoas com perfis de personalidade diferentes. Então você tem o perfil de personalidade onde a pessoa é mais expansiva, mais alegre, que chega dando aquele bom dia. Você tem o outro perfil de É. personalidade que a pessoa já chega mais calada, ela precisa de um tempo para acordar. Né? Você tem o outro perfil de personalidade que está ali no meio, ela não está nem tanto high, nem tanto low. Então, normalmente uma equipe de sucesso ela tem essas peças do xadrez bem diferentes Que é que importante para o causam um time. equilíbrio nesse time. É importante para o time, né? Próximo passo, empatia emocional. A habilidade de sentir o que a outra pessoa sente. Eu acho que isso é bem difícil, gente. Essa habilidade, quando fala sentir, literalmente, é sentir mesmo. Não pode ser falso isso, né? Que nem você falou ali, né, do acidente de trânsito. Você entendeu que o maior problema dela não era ter batido seu carro. O maior problema dela é estar com a A mãe mãe no hospital. hospitalizada. Então, para mim, você aplicou muito isso, essa empatia emocional, de literalmente sentir o que ela estava sentindo. Isso foi Em outros fantástico. momentos também não consegui aplicar, né? Não dá para ser 100%, mas eu acredito que quando você tem acesso a essa informação, você começa a se policiar, né? E na empatia emocional, que é a habilidade de sentir o que a outra pessoa sente, presta atenção. Você chega e diz, Aline, eu tô com dor de cabeça. Eu vou mudar de assunto? O que que eu posso fazer? Hélida, você aceita um remédio? Eu tenho um remédio aqui na minha bolsa, na minha necessaire. Você aceita um remédio para dor de cabeça? Ou Hélida, que hoje muito mais naturalmente eu cuido dessas coisas de saúde. Hélida, você aceita um pouquinho de peppermint, um óleo essencial do terra aqui para passar nas têmporas que vai melhorar essa dor de cabeça? O que que eu posso fazer por você se você está passando por uma situação que é física, mas que normalmente está ligada totalmente emocional, Totalmente, né? sempre é emocional. Então, a habilidade de sentir o que a outra pessoa sente. Poxa, eu estou passando por um problema financeiro. Aí eu vou te chamar para sair, você vai dizer, não, nesse momento eu estou fazendo economia. Ok, tudo bem, legal. Deixa para uma próxima oportunidade, né? Então, eu acho que em vários momentos da vida a gente vai sentir diariamente como se colocar no lugar do outro. Pode perceber que a maioria das nossas relações na nossa rotina, elas nos dão a chance de aprender a como se colocar no lugar do outro. Só que a gente tem que sair do piloto automático, né? Eu diversas vezes faço essa reflexão, às vezes conversando com um prestador de serviço, funcionário, e ele fala alguma coisa e eu continuo a conversa.
Mas eu volto, a minha consciência bate. Desculpa, vamos lá. Como é que tá você? O que aconteceu? Às vezes no telefone também, viu, Adeline? Às vezes, quando a gente fala de sair do piloto automático, lembrando que Uhum. essa mensagem sempre é pra gente, também às vezes acontece. E aí, tudo bem? E a pessoa fala, pô, não tô bem. Aí você, tá, então, aquele projeto lá, eu volto, mas às vezes eu Mas você não admito, tá bem por quê? às Posso vezes te você ajudar? segue. Você segue sem lembrar do que a pessoa compartilhou com você, que ela não tá no dia bom. Então, o que você tem que fazer é o quê? Sair do automático e ter empatia com ela, né? Imagina, ela nunca vai esquecer. Adeline, você deve ter recebido vários, assim, feedbacks de amigos ou de pessoas que falaram, nossa, aquela palavra que você me deu naquele dia foi maravilhoso, eu tava precisando. Sempre vai Serviu? servir para alguém, não é verdade? Às vezes você vê uma frase tão bacana no Instagram, aí você passa para os teus amigos naquele dia. É possível que de todos aqueles amigos, ela seja para uma pessoa certeiramente. Sim, hoje a Denise, inclusive, mandou uma mensagem que eu falei, Denise, você sabe o que aconteceu comigo hoje? Você tá por dentro do que aconteceu? Eu Ela falou falei, assim, não. não. Não, eu falei, nossa, eu vi aquela mensagem de manhã ali, foi de Deus usando você, sim, né? O universo usando você para você comunicar, porque eu tava precisando, você acredita? Quando eu vi aquela mensagem, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, que mensagem mais linda. Inclusive, essa mensagem eu poderia ter colocado lá, foi da que eu coloquei no Instagram, é o final da tua mensagem, né? Bom dia, que a alegria, a paz e o amor te acompanhem por todo esse dia. E se por acaso ficar difícil, feche os olhos, se liga no céu, fale com quem ouve até o teu silêncio. Pois um bom pensamento, uma oração de agradecimento e o desejo de que tudo dê certo é o melhor caminho para alegar o coração. Que tenhamos uma semana abençoada. Ter empatia é o interesse empático da tríade, a habilidade de perceber o que a outra pessoa quer de você. E isso não é só material. Aliás, isso é muito menos material. Muito menos material. Às vezes a pessoa está ali tentando dizer algo para você e você não percebe. Ou então, às vezes, a pessoa quer atenção e você não percebe. Isso aí passa pelo processo de comunicação de a gente ter dificuldade realmente de entender. Como o processo mais rápido de tentar saber o que a pessoa quer de você? Perguntando. Concorda, Adeline? Concordo. E, ó, uma técnica muito legal de começar uma reunião com a equipe, ou a reunião que você tiver aí no seu dia a dia, é começar perguntando antes de falar. Então, começa a reunião. Gente, oi, tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Deixa as pessoas falarem. Às vezes as pessoas só querem falar um pouquinho, dividir. Ai, meu final de semana foi maravilhoso. Outra, meu final de semana eu passei o domingo limpando casa. Outra, meu final de semana eu saí com os meus filhos, fui passear com o cachorrinho, tomei sorvete. Às vezes a pessoa só quer comunicar, compartilhar com você aquilo que ela fez, sabe? Eu acho que aí é o princípio de tudo. E na empresa, nas reuniões, eu sempre pergunto antes, como é que foi? E o que que vocês acham que essa semana vai trazer pra gente? Eu deixo primeiro elas falarem. Depois é que eu entro com as minhas proposituras, com o meu planejamento, A e a parte gente de consegue trabalhar mais tecnicamente. Eu Isso é muito tô, bom. eu tô te ouvindo, Adriles, mas eu peguei uma frase aqui desse livro da empatia de Harvard. Gente, nós estamos todas trabalhadas em Harvard. Como afirma a Tânia Singer, diretora do Departamento de Neurociência Social do Instituto Max Planck para a Ciência da Cognição e dos Cérebros Humanos. Na Alemanha, você precisa entender os próprios sentimentos para então entender os sentimentos dos outros. Acessar a sua capacidade de ter empatia emocional depende da combinação de dois tipos de atenção: o foco deliberado em como os sentimentos de outra pessoa reverberam em você e a percepção do rosto, da voz e de outros sinais internos e externos de emoção que a pessoa esteja te transmitindo. Ai, eu sou fã, gente. Viu que eu tô filmando. Lindo isso, né? Agora a Adriane está falando do livro Mente Blindada. Inclusive, eu tô apaixonada por ele, tô terminando de ler. É, Tô e na eu, fila. Mente Blindada, gente, são 12 simples estratégias para reprogramar o seu cérebro para você ter uma mentalidade positiva e uma vida cheia de resultados. Ele parece um livro para empresários, para quem quer sim, né, ganhar mais dinheiro, empreender, ter essa vida empresarial, mas
metade deles são ajustes comportamentais das nossas emoções e do nosso físico. Então, comprovadamente, eu tinha te falado sobre isso, né? Graças a Deus, a gente tem tido acesso a livros e a conhecimentos que são muito claro, clareza, cada vez mais. Isso faz parte do meu ensinamento da Universidade de Negócios, de que eu não consigo aprender nada novo, eu não consigo evoluir como empresário, como líder, se eu não fizer ajuste pessoal. Não tem técnica que dê jeito, né? E esse livro ensina muito sobre nossas emoções e sobre o nosso corpo. A ver com continuar a nossa pauta. Agora é o seguinte aqui, nosso tema é quando a empatia precisa ser aprendida, a gente está falando, então é importante a gente só dar algumas dicas. Vamos lá. Dica como você, né, que é uma grande empresária, né? Como é que você pratica a empatia ali para alavancar a tua equipe, ter teu time de venda ali animado, pronto para vender, trabalhando? Olha, eu gosto muito de trabalhar mesmo na nossa rotina. Então, diariamente, a gente, no início da manhã, se encontra, se reúne, olha para a outra e diz: olha, tá faltando batom. A outra, olha, o cabelo pode melhorar. Ou seja, primeiro a gente já começa arrumando uma outra. Ó, quer que eu passe aqui um rímel, um lápis para você? Então, essa questão de você querer ver que a outra está bem também para atender, né? Esse é um ponto que a gente começa sempre o dia assim. As nossas reuniões, elas são sempre muito mais ouvir do que falar. No meu caso, eu gosto muito de ouvi-las e eu falo depois e trago as proposituras. Tem uma coisa que a gente faz muito legal na empresa, que é o café semanal. Né? É um café da manhã mesmo, onde há mais uma conversa do que técnica de trabalho. A gente gosta de dividir experiências nesse café e trazer novas ideias. Essa questão de se colocar no lugar do outro, nós temos os pilares, como eu te falei, o pessoal, o espiritual, o profissional e o social. E nesse social nós estamos juntas, assim, ajudando a fazer a coleta de doações para cada mês fazer doações para entidades que precisam. Então é muito legal, porque você tem empatia com essas pessoas mais carentes de instituições, e por mais que seja pouquinho, é um pouquinho que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, mensalmente, a gente se reúne para fazer isso. Isso é muito legal. Isso tem tudo a ver com um dos pilares daquele livro que a gente está falando de Harvard, que é a empatia é o segredo para uma reunião proveitosa. Tá vendo? A Zen tá toda trabalhada nos conceitos de Harvard. E tem uma coisa que eu achei interessante que você falou aí, dando realmente uma dica, porque a gente está dando dicas práticas de você sobre empatia. E não é só se colocar no lugar do outro, não. É você aplicar isso. Vendedor, por exemplo. Você sabe que os melhores vendedores, eles têm ali, né, toda a técnica, né, embasada em neurociência, mas uma das técnicas é os primeiros 5 minutos, 10 minutos você não vende nada. São 10 minutos de empatia, né? E aí, como é que foi? Eu tô vendo teu Instagram, né? Quem que você é? Conhecendo a pessoa. Isso é trabalhar empatia, assim, nas vendas. E o vendedor que não entender que precisa fazer isso, ele deixa de vender. Então, o nosso processo, né? Inclusive, a gente aplica isso, muita técnica aqui no nosso circuito de venda do Estudo de Inspiração. As meninas, eu brinco com elas, a gente tem que saber até o tipo sanguíneo da mãe do cliente. Não é nem do cliente, é da mãe É, do é da cliente. mãe do cliente. E elas percebem, sim, que quando elas tratam o cliente com muito mais empatia, elas conseguem vender. Isso é comprovado. A gente não precisa de Harvard, viu, Edilene? É É comprovado aqui na Porto. comprovado. No Te Case de Inspiração. sucesso aqui no Estúdio Inspiração. Uma coisa bem legal é que todo mundo fala hoje que venda é relacionamento, e eu acredito muito nisso. Venda realmente é se relacionar com o seu cliente e ter empatia para desenvolver uma amizade no campo dos negócios, onde aquela pessoa ela não é só um cliente da empresa, ela é uma pessoa que te procura porque confia em você. Ela tem confiança no teu trabalho. Então, esse relacionamento está total baseado em empatia do que ela precisa no momento. Se ela vai para um casamento e eu sei que ela está pedindo um vestido de casamento, empaticamente eu vou servir para aquele momento. Ó, é o vestido de casamento, é o sapato, é a clutch que você vai usar. Você precisa de um contato de um cabeleireiro que vá na sua casa? Você precisa de um contato. Você me falou que quer fazer mechas, de alguém bacana para fazer mechas no seu cabelo?
sabe, não é só a venda, pelo vestido de festa. E depois que ela foi à festa, como foi a festa? Foi legal? Foi bacana? Você se sentiu maravilhosa, a mais radiante do evento? Você achou que a roupa ficou confortável? Me manda as fotos. Tudo isso faz parte. Isso não é só para o negócio de moda, isso é para qualquer tipo de negócio. Qualquer negócio que eu percebo, Aline, às vezes também pela dificuldade, sim, e às vezes por falta de visão, porque não é todo mundo que tem essa visão que a sua recepção é a venda, né? Você vê isso muito na área de saúde, né? Às vezes também o médico é maravilhoso, mas a atendente lá da porta não é. Então, assim, é importante a gente despertar nas pessoas, principalmente quem é líder, quem é empresário, empreendedor, que chegou na porta, todo mundo tem que ser trabalhado com esse pilar, né? Eu brinco por aí, né, que as pessoas se surpreendem às vezes quando vem aqui na agência, que todo mundo que está sentado ali, todo mundo que passa pergunta: Oi, tudo bem? Você tomou um café ou uma água? Coitada, às vezes a pessoa recebe isso 10 vezes, ela já tomou, se quiser tomar 10 Não tem cafés, problema. não tem problema. E um amigo meu falou assim: Nossa, Érida, quero que você venha treinar o pessoal aqui, que era um local que ele trabalha, que na tua empresa até a pessoa que cuida ali, né, da limpeza, que era, né, o nosso faz tudo ali, nosso anjo, né, que faz tudo, ela vai sorrindo, te conduzindo para o banheiro e feliz, né? Eu falei, então, um dos treinamentos que a gente fez, inclusive aqui na agência, é desde o financeiro. Você sabia que eu fiz um treinamento com o meu financeiro para que eles possam se comunicar com mais empatia com o financeiro, que é o cliente deles? Porque pensa só, financeiro é técnico, né? Financeiro, aí eu vi que eu estava com muito dinheiro parado, gente, aqui do ano passado, retido, porque eles estavam sendo burocráticos. É São tipo, pessoas mais exatas do que mais emocionais, frias, né? né? Aí Então um elas frio de lá, precisam um frio de lá, um frio desse de cá, enquanto o seu approach. empresário, que era eu no caso, né, sofrendo ali com a falta de recebimentos. E em janeiro, né, eu convidei uma colega, né, para montar esse treinamento com elas e foi um divisor de águas. Então agora elas sabem que tem que mandar áudio, que elas têm que ligar, fazer network. Sorrir com a Sorrir com a voz. voz, né? Que é uma coisa que é fantástica. Fala, Adriane, sobre isso. Olha, aqui, vou te contar um outro case, que uma vez eu estava falando no Instagram. Gente, quando eu tenho tempo, eu vou lá pro Instagram falar com os clientes, né? Falar com quem está interessado no estúdio ou na Vou pedir uma agência. água da Elma. Eu também, a gente Por fala favor, tanto, Elminha. Elminha. Aí, o que acontece? Vou contar essa aqui. Eu tava falando lá com um rapaz que virou nosso cliente, inclusive, e ele falou assim: Meu Deus, a tua voz é igual da menina que eu tô falando no WhatsApp. A energia de vocês é a mesma. Eu tô surpresa com esse atendimento. E realmente, até porque a Elienay, gente, eu acho que isso é genética. Ela é minha prima mesmo, priminha. Aham. Então, nós, as primas do Tavares, a gente tem essa voz mais grave. Então, a voz dela se parece comigo, mas não é só a voz, é o jeito sorrindo que a gente fala. Então, aqui na agência, todo mundo recebe esse treinamento, O que que é isso? É modelar, é né? modelar. É modelar a forma de atendimento que você quer na sua empresa. Claro que cada um tem a sua personalidade única, gente. Mas quando você modela, todo mundo fala a mesma língua, sabe? Não é? A tua gerente não vai falar diferente da tua vendedora, que vai falar diferente da pessoa que vai te atender na porta, que vai abrir a porta. Todo mundo falando a mesma língua. A pessoa se sente mais confortável. Aquilo é muito mais gostoso de sentir do que quando você tem aquele impacto. Você entra na loja, é bem recebido. Quando a vendedora chega, cai a energia. Aí você chega no caixa, a caixa está sorrindo. Aí quando você vai ao banheiro, a pessoa que estava servindo o cafezinho está num dia ruim e não te trata com cordialidade. Ou seja, fica o quê? Uma gangorra emocional. E para você ter na empresa um sentimento gostoso do cliente querer chegar e ficar, você tem que modelar essa forma de atendimento. E o importante também, Adeline, antes de a gente ir para o final, que tem um assunto que a gente não pode sair sem Aí eu falar. quero falar do livro É, Mente É isso Blindada. que eu ia falar. Uma coisa interessante também, a gente não está falando só de técnica. A pessoa que a gente começa a falar sobre isso, e aí pode ser o seu funcionário, a pessoa que trabalha com você, ela precisa entender que esse comportamento de ter empatia é para a vida. Quando eu falo para elas, não adianta fazer isso no automático. No início é no automático, mas depois vira algo tão natural que se tiver aqui o fiscal do Zona Azul que fica aqui na frente tem que dar bom dia, o rapaz que está recolhendo lixo tem que também ter um bom dia inspirador. Então fica para a gente, porque a experiência que a gente precisa dar para as pessoas nessa terra tem que ser boa, Adeline, não tem? O que, que vale a Ah, pena essa vida eu se a sonho gente. tanto com essa nossa cidade. Número um, no atendimento aos seus clientes internos, que são a sua própria população, os manauaras.
e para os clientes externos, que são os turistas? É treinamento. Agora tem que treinar mesmo, Adriane. Na primeira semana tem que treinar. A segunda, treinamento é gasolina, gente. Carro anda sem gasolina, Adriane? Não. Funcionário, a gente também não anda sem gasolina. Então a gente tem que o quê, né? Buscar inspiração, buscar essa gasolina e funcionário, prestador de serviço tem que ser treinado o tempo todo e relembrado disso. Faz parte da cultura das grandes empresas, né? Vale do Silício, as empresas realmente que estão aí no patamar de milhões, elas investem muito nesse treinamento porque é importante. Não tem para onde fugir. Sobre aquilo que a gente falou, né? Sobre comer bem. Uma pessoa que não come bem, Adriane, fala isso, você deve ter feito esse ajuste de vida, né? Como é que era? Você lembra quando você não comia bem? Então, eu já aprendi que eu tenho um equilíbrio a seguir. Para eu me manter num peso, num percentual de gordura que seja aceitável dentro da saúde, eu, na maioria das refeições, sim, eu como o saudável, eu faço opções mais saudáveis, mas não deixo de tomar o vinho que eu adoro e não deixo de comer as coisas que eu gosto em 2 ou 3 refeições na semana. Isso é na semana, né? Então, a pizza que eu adoro, eu comi ontem. Tá tudo bem, hoje já voltei pro meu Imagina, rumo. né? Mantendo o equilíbrio, porque eu acho que tudo que é demais faz mal. Equilíbrio. E por que que a gente está falando isso, né, Adeline? Quando a gente fala de empatia, que é algo que é seu comportamento com o outro, você não consegue fazer isso se você estiver desregulado emocionalmente, porque o nosso corpo ele fala nossas emoções. Então você precisa tratar isso, né, sobre a questão de alimentação. O do sono, a gente tem que fazer uns 50 podcasts para poder falar sobre sono, viu? A Denise Vamos precisa. trazer um Vamos trazer. especialista. Porque Aguardem. sono, fale com uma pessoa que está sem dormir, meu querido, para você ver o nível do estresse dela, né? Então, o sono, ele é um outro fator, assim, que a gente precisa muito causar essa consciência. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui em Manaus, nas minhas redes. Então, eu fico surpresa e quando eu falo por aí em treinamento, que eu estou dando treinamento e em algumas pequenas palestras, as pessoas também se surpreendem. Eu falo, assim, em tom de brincadeira, eu falei, você acha que você vai ter energia vital ficando até de madrugada vendo Netflix até 3 horas da manhã, se você entra 8 horas, então você está desregulado do sono, você precisa regular o seu sono, né? Você acha que você vai ter energia vital para trabalhar ficando no pagode no domingo inteiro, indo 3 horas da manhã para casa depois de Olha, pagodear e quer trabalhar? Não segunda-feira é o Dia tá. Internacional da Falta no Brasil, né? É verdade. Por que será? Porque as pessoas ficam no pagode até de madrugada. E é Hoje em dia não cedo. irá, não iria novamente, Aham. porque não faz parte dessa rotina. Eu acho que o domingo é um dia legal para a gente fazer coisas agradáveis, mas também descansar, preparar a Mais mente para cedo. segunda-feira. Já Mas semana, vamos fazer do domingo um dia leve, um dia que você goste de colocar em práticas os seus hobbies, né? Que você possa assistir um filme, que você possa tomar um banho de chuveiro, de piscina, estar em contato com a natureza, passear com o cachorro, eu gosto de ir pro fazer uma shopping. leitura, ir ao shopping, que é maravilhoso, olhar as vitrines, fazer compras, tomar um café, né? Então, assim, fazer do domingo um dia gostoso. Gostoso. Uma lembrança boa Ser para a empático gente. consigo mesmo. Uma forma da gente se realmente reenergizar, né? Para a semana. Eu adoro domingo, porque eu sou muito feliz com a segunda-feira. Já fico, ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acho que é por isso que eu tive Eu também. um Pessoas ansiosas são assim, né? Gostam muito da segunda. Agora, Adeline, vamos encerrar esse episódio maravilhoso de empatia, né? Que eu acho que tem que, olha, se você coloque o bichinho da curiosidade aí. Será que meu time está tendo empatia para receber as pessoas? Será que meu time está tendo empatia para responder as pessoas no WhatsApp? Será que eu não estou perdendo venda? Será que eu não estou deixando de receber ali meu financeiro por falta de empatia do meu colaborador? Então, você que é líder, você que é empreendedor, precisa dar atenção para essa palavrinha chamada empatia, que ela ou te ajuda muito no mundo empresarial ou ela te derruba também. A falta dela derruba no mundo empresarial, né, Adeline? Eu acredito que mudar para melhor, mudar a si mesmo e as pessoas ao seu redor sentirem essa boa vibração, para isso a gente precisa ter um referencial forte. E isso se chama fé genuína. Eu acredito que todos nós possamos mudar para melhor, trabalhar as nossas fraquezas, melhorar algumas habilidades quando a gente tem a fé genuína. E isso independe de religião. É a fé de que tudo vai dar certo, de que a semana será maravilhosa, que eu vou ser mais empática sim, ou mais empático com as pessoas que me rodeiam, que eu vou essa semana colocar em prática coisas que eu aprendi. Eu acho que nós estamos aqui
é para evoluir. Então, ó. Este tá bombando, está recebendo tanta Eu quero te mensagem dizer que as linda. mensagens mais maravilhosas foram dos erros de gravação. Ah, foi? Muito legal. A Elminha vai pegar todas aqui. E aí, lembrando, sabe quem edita esse podcast, gente? Eu vou dizer, uma princesa de 17 anos, né? Que tá começando, atenadíssima, tá começando nesse mundo do marketing, né? A minha sobrinha, que é um orgulho, minha paixão. Obrigada. Por Já estão me mim, pedindo o seu isso. telefone. Eu falei, por enquanto não. Agora sou só eu. nossa. E também a gente tá, sabe aonde? No TikTok, Disruptalk Podcast, porque a gente precisa se comunicar com todo mundo, né? E a gente tá no YouTube. Você que não viu o primeiro episódio, corre lá, que até sair o segundo, você vai, ter muita coisas maravilhosas. Vai lá, compartilha. Você que tá vendo esse vídeo agora, compartilha. Eu tenho certeza que você vai Manda um alcançar. aviãozinho. Manda um aviãozinho, você vai com certeza alcançar alguém, ajudar alguém a ter um dia mais feliz. Vocês podem conversar com a gente, vocês podem enviar sugestões de temas, porque por aqui vai rolar muita coisa boa e muita informação para vocês. Aproveitando, Adeline, segue a gente lá no Instagram. E até o próximo Disruptalk Podcast. Na Alemanha, você precisa entender os próprios sentimentos para não entender os sentimentos dos outros, para não entender os sentimentos dos outros. Vou fazer de novo, tá? Aí a gente edita, tá? Essa parte. Ai, cadê? Eu vou colocar aqui a mensagem, eu acho que as pessoas ficam Social media. curiosas. E eu já recebi essa mensagem de uma outra amiga, tá? Ai, que legal. Não, é muito legal. Nossa, a gente fala tanto nesse grupo, gente. Ué, você não mandou aqui não ou você mandou pra Eu mim? mandei. Aqui, ó. Vai no hoje. Aqui, ó. Olha aqui.